Voltamos com a notícia de frente e no bloco anterior a gente falava aí sobre essa questão dos respiradores, Lúcio. Eu perguntei, mas será que vai ter profissional para trabalhar em UTI? Olha só, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa denunciou através do parlamentar Dr. João José que alguns servidores que trabalham aí na linha de frente, né, profissionais de saúde, trabalhando aí todos esses meses, os que foram acometidos pelo coronavírus acabaram não recebendo durante o isolamento, a quarentena, que eles tiveram que entrar porque estavam com vírus. Mas, depois dessa denúncia, o governador Mauro Mendes anunciou que vai encaminhar para a Assembleia um projeto de lei que permita o pagamento em espécie de licença remunerada aos médicos do Estado que estão contratados aí para atuar no regime de plantão. Vamos primeiro acompanhar essa denúncia durante a Comissão de Saúde, durante a reunião aí remota da Comissão de Saúde. Nós, da Comissão de Saúde, nós cantamos a bola há mais de 15 dias atrás. Inclusive, eu falei na reunião com o governo ontem, que daqui um mês vai sobrar respiradores e vai faltar servidores da saúde, profissionais da área de saúde. Inclusive, aconteceu um fato, eu não sou advogado, e entendo um pouquinho de nefrologia, de medicina, mas eu queria um fato que eu queria que os colegas soubessem e para a gente discutir. Uma das razões que está faltando profissionais de saúde, por exemplo, no interior do estado, médicos, enfermeiros que fazem um contrato para fazer 14 plantões, eles dão no primeiro mês 14 plantão, no segundo mês 14 plantões, e no terceiro mês eles pegaram o Covid no trabalho, sabe, em ação, na linha de frente. E aí eles foram discutir com a Secretaria Estadual de Saúde e foi falado que eles não têm direito a nada. Que eles não estão trabalhando e não têm direito a nada. Então fica muito difícil você contratar profissionais de saúde, tanto médico como os enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, porque eles não têm nenhuma segurança. Como é que eu vou sair, largar da minha família, vou para a linha de frente do Covid, atender doente grave, com a possibilidade de passar isso aí, inclusive, para a minha família. E se eu ficar doente, eu não tenho direito a nada, nada. É o que está acontecendo. Então, muitos profissionais aqui da capital, da Baixada Cuiabana e principalmente do interior do estado, eles estão com medo de trabalhar. Eles não vão trabalhar porque se eles ficarem doentes. A denúncia é grave, grave, e imediatamente depois dessa denúncia feita pelo parlamentar, o Dr. João José, na Comissão de Saúde, que ele também é membro, essa reunião era da Comissão de Saúde da Assembleia, o governador Mauro Mendes respondeu. Vamos acompanhar. Foi trazido a mim aqui essa situação, né, dos profissionais da saúde que estão trabalhando para o Estado em regime de plantão. Juridicamente, nós já consultamos a PGE, esses profissionais, eles recebem por plantão, ou seja, por dia trabalhado. O cara pode trabalhar um dia no mês, 2 dias no mês, 3 plantões, 5 plantões, 10 plantões, depende da disponibilidade de horário dele, e ele presta serviço por plantão. Não existe um vínculo empregatício. Se ele quiser fazer um plantão só no mês, se ele não quiser fazer nenhum, não tem problema nenhum, ele entra numa escala a critério dele e da necessidade da unidade hospitalar. Porém, nós estamos no meio de uma pandemia e quando alguém vai trabalhar na unidade Covid e se porventura ele for contaminado, né, não seria justo esse profissional ir para casa, ficar 14 dias e não receber nada. Nós temos que reconhecer também que hoje os profissionais, nas diversas unidades do estado de Mato Grosso, em Cuiabá, em todos os nossos regionais, todo o estado, nós temos profissionais que fazem plantão para o estado, mas eles trabalham em várias unidades. Então ninguém sabe aonde que ele pegou esse Covid, se foi numa unidade nossa, se foi em casa, se foi em qualquer lugar. Mas independente disso, o governo acha que é justo nesse momento, e eu reconheço isso, então eu vou construir aqui uma legalidade, porque não teria legalidade nenhuma e o gestor não vai pagar algo que não tem amparo legal, porque se ele pagar o secretário, o diretor da unidade, que atestar um pagamento de alguém que não trabalhou em desacordo com a lei, pode responder por isso. Mas sensível a esse momento de pandemia, que a gente precisa dar uma segurança para esses profissionais que estão trabalhando
nas unidades do governo, nas áreas Covid, se ele for contaminado por Covid exclusivamente e se afastar por 14 dias para sua recuperação, vou encaminhar um projeto de lei à Assembleia para que ele possa receber do Estado o mesmo número de plantão que ele fez nos últimos 14 dias. Ou seja, se nos últimos 14 dias ele trabalhou 3, 4, 5, 6 plantões para o Estado, ele ficando afastado por Covid-19, comprovado via exame que ele está com Covid, ele se afasta e o Estado pagaria, então, o mesmo número de plantões que ele fez nos últimos 14 dias, nos próximos 14, que ele estará afastado para a sua efetiva recuperação. E também enfim, tudo isso se originou da denúncia também do técnico de enfermagem Fernandes Aquino, está aqui no GD, no portal Gazeta Digital e também no jornal A Gazeta de hoje, que ele é técnico, né, em enfermagem lá do Hospital Regional de Colíder, da ala destinada à Covid. Ele se contaminou, no entanto, a secretaria se negou, né, em primeiro a pagar pelos dias em que ele estivesse em recuperação, afastado de suas funções. Então, aí o desespero dele, como que ele vai ficar sem renda, né? Doente, exercendo aí o trabalho dele, ele se contaminou durante o trabalho e não teria esse direito. E ele publicou essa denúncia lá na rede social, né? Aí sim, aí a rede social cumpriu de forma espetacular a função dela, né? Publicou lá na rede social, denunciou que estava sendo injustiçado, isso chegou às autoridades, agora chegou lá à Comissão de Saúde, agora há pouco nós acompanhamos aqui o que disse o deputado doutor João José, né? Aí o assunto chegou lá ao governador, né? O deputado Botelho, presidente da Assembleia, também interferiu nesse assunto e o governador tomou a decisão, que é uma decisão correta, serena, é o que todo mundo esperava, né? Que esse profissional que acaba sendo infectado pelo coronavírus, ele não pode ficar desamparado. Vamos agora ao seu destaque, Paulo. Política. MDB quer reeleger o glorioso Emanuel Pinheiro. É pelo menos aquilo que pensa o cacique do partido, Carlos Gomes Bezerra. Tem dito à imprensa e às vezes nem precisa dizer, nem precisa ser questionado. Ele tem afirmado que são boatos aí, as conversas de que Emanuel Pinheiro não será candidato, ou que vai apoiar o Botelho, ou coisa do tipo. O MDB terá, sim, candidato e com condições. Mais do que isso, segundo Bezerra, Emanuel Pinheiro será reeleito, assim como será eleito lá em Sinop o deputado federal Juarez Costa e lá em Rondonópolis o Thiago Silva. É o que sonha o digníssimo Carlos Bezerra. Agora, combinar não é com os russos, tem que combinar com o povo. A situação do Emanuel Pinheiro não é nada fácil, para não dizer que é impossível. Eu, particularmente, acho que não tem como nem sonhar em ser candidato. Por quê? O próprio Emanuel tem dito nos últimos dias aí, não, mas as minhas avaliações, as pesquisas internas apontam uma avaliação positiva em relação ao meu trabalho. Eu não sei aonde e nem quem está fazendo essa pesquisa, porque a gente está cansado aqui, dando calo na língua de tanto falar do que tenha ocorrido, especialmente nesses tempos de pandemia. A inatividade, a falta de ação por parte do poder público municipal. E, aliás, uma coisa que, quando ela não acontece, que é a ação, acaba causando, inclusive, mortes, porque quando não tem UTI, as pessoas estão aí, mais de 100 pessoas na fila da judicialização, esperando por UTI, e não tem UTI. Ah, Paulo, mas essa é responsabilidade só do município de Cuiabá, que já recebe, inclusive, pacientes do interior? Não. Mas a gente não pode mentir. Quando fala que não tem UTI e que vai providenciar a UTI, providencia a UTI. Porque, olha, tem 2 semanas aí que o prefeito tem dito, no final dessa semana a gente vai colocar mais 40 UTIs, mais 20 UTIs, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E nada até agora, nada. Eu estou falando de UTI, fora as ações feitas
que deveriam ser feitas do ponto de vista da prevenção, né, lá atrás, porque houve tempo para se planejar. Houve tempo para se planejar. Por que não planejou? Por que está faltando EPIs? Por que está faltando outros equipamentos? Por que está faltando funcionários, material humano nas unidades de saúde de Cuiabá? Aí, voltando para o ponto político propriamente, o Emanuel Pinheiro tem, além de tudo, esse desgaste que não é de agora. Eu não posso, mesmo que eu queira, eu não posso te falar do episódio do paletó que ninguém digeriu até hoje, porque ele, o prefeito, jamais se submeteu aí a um teste de uma entrevista, por exemplo, ou de vir a público e dizer, gente, ó, aquilo lá foi assim, assado. Nunca se explicou. E sem explicação, sabe o que fica? Aquela imagem horrível lá de um paletó, que ao contrário desse aqui, né, não tinha fundo, e aí o dinheiro caía no chão. Quer dizer, maços de dinheiro, flagra. Mas ele deu uma explicação, sim, Paulo. Propina. Me desculpa, eu vou discordar de você. Não, Ele falou então assim, olha, um dia a verdade vai aparecer. Pois é, mas que dia que vai aparecer? Não vai aparecer, vai aparecer quando? Não sei, porque precisa. Eu falo para você, eu aposto aqui, outro dia um político, eu não vou dizer o nome porque foi uma conversa informal, um grande político, talvez o maior que há nesse estado, me dizia, Paulo, Emanuel Pinheiro não ganha eleição nunca aqui em Cuiabá, no que diz respeito à prefeitura. E considerando aí os próximos passos, né, a próxima eleição. E eu concordo, não ganha, já não ganharia na minha avaliação por conta do episódio do paletó. Não foi digerido isso aí, não foi explicado. E depois que houve um fenômeno planetário aí chamado pandemia da coronavírus, agora que não ganha mesmo, porque ele teve a oportunidade de se redimir. O que é isso? Liderar um processo, não é? Como ele fala de vez em quando que ele lidera. Lidera o quê, né? Parecendo João Dória lá em São Paulo, o governador de São Paulo, dizendo que lidera. E Paulo, você falava aí da CPI do paletó e tem mais um capítulo dessa novela programado para amanhã, lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Sobre a relatoria, né? Deve ser apresentado lá o relatório, né? Aliás, deve ter até 2 relatórios, podem ter 2 relatórios, mas um é do relator lá, do vereador Toninho de Souza, que é um defensor intransigente, né? Do prefeito Emanuel Pinheiro, né? E aí, o Toninho de Souza já andou aí dando algumas explicações. Olha, o trabalho de conclusão, ele pode ficar comprometido, porque não deu para ouvir todo mundo, teve depoimento que acabou sendo cancelado até pela justiça, e a gente só destaca um aqui, um foi do irmão do prefeito, né? O empresário Popó Pinheiro, que se negou a comparecer exatamente por ser irmão do investigado, aí tinha aquela história de que o dinheiro que Emanuel Pinheiro recebeu lá no Palácio Paiaguás, lá, né, colocando dinheiro no paletó, era do irmão dele, por dívida de pesquisa. E aí é o seguinte, e aí preocupado, né, o presidente da CPI, o Marcelo Bussic, o vereador Marcelo Bussic, preocupado com o que pode ser o conteúdo desse relatório do vereador Toninho de Souza, ele está com o pé atrás. Está com o pé atrás e na dúvida, está elaborando um relatório paralelo para demonstrar que Emanuel Pinheiro, ao colocar maços de dinheiro no bolso do paletó, quando era deputado estadual, e que seria propina, de acordo com o ex-governador Silval Barbosa, não teria condições morais e nem a dignidade necessária para continuar no cargo do prefeito de Cuiabá. Então, este relatório paralelo está sendo elaborado por causa disso, porque Marcelo Bussic está, sim, em dúvidas, né, com o pé atrás do que é que o relator Toninho de Souza vai colocar no relatório dele. Os 2 relatórios, para encerrar, precisam de passar pelo crivo do parlamento, da maioria. Exatamente, do plenário. Temos que ir para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Lúcio Sorge, o seu destaque. Meu destaque de hoje é para falar que tem uma luz aí no fim do túnel. As redes sociais poderão deixar de ser uma terra de ninguém. E como eu falei agora há pouco aqui, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Celso de Mello, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, com aquele processo lá
das fake news, né? A iniciativa aí foi do Facebook. O Facebook removeu uma rede de contas. Ele fez isso em vários países, né? Inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Facebook removeu uma rede de contas falsas relacionadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro. E fez isso da seguinte forma: mesmo com os responsáveis tentando ocultar as suas identidades, as investigações da rede social encontraram ligações de pessoas associadas ao PSL e a alguns dos funcionários nos gabinetes do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e também de Anderson Moraes e Alan Passos, ambos deputados estaduais do PSL lá do Rio de Janeiro. E aí a informação prossegue aqui, dizendo que alguns dos conteúdos publicados por essa rede foram removidos automaticamente pelo Facebook por terem violado a política interna da rede social, inclusive com algo que se combate muito, ou se tenta combater muito aqui no país, inclusive com postagens de discurso de ódio, pregando o ódio aqui no país. E aí, segundo o Facebook, o grupo usava uma combinação de contas duplicadas e contas falsas para evitar a aplicação de políticas da plataforma. Ou seja, aquele pessoal que se esconde atrás de um celular, que se esconde atrás de um computador, com RG falso, com CPF falso, né? Para não ser encontrado e para colocar e para o seguinte, para ficar xingando, agredindo, sem ter responsabilidade nenhuma, né? As contas removidas não foram divulgadas, mas em algumas imagens que foram utilizadas como exemplo dos conteúdos divulgados, é possível ver as páginas Jogo Político e Bolsonaro News no Facebook. Olha só, algumas informações sobre o que foi removido. Foram apagadas 35 contas, 14 páginas de um grupo no Facebook, além de 38 contas no Instagram. Cerca de 880 mil pessoas seguiam uma ou mais dessas páginas falsas lá no Facebook. E aí é o seguinte, 917 mil seguiam contas do grupo no Instagram. E o grupo removido reunia cerca de 350 mil pessoas. E só para encerrar aqui, de acordo com o Facebook, a atividade incluía a criação de pessoas físicas. Olha só o absurdo. Olha só o absurdo. Eles queriam o seguinte, que as redes sociais fossem uma terra de ninguém, para eles colocarem lá aquilo que bem entendessem. E aí o Facebook diz o seguinte, que a atividade incluía a criação de pessoas fictícias, fingindo ser repórteres, publicação de conteúdo e gerenciamento de páginas, fingindo ser veículos de notícias. Então é o seguinte, e o Facebook fez isso por quê? Porque ele é bonzinho? Negativo, porque essa história aí de fake news, de notícias falsas, discursos de ódio, criou problema lá para o Facebook. Mais de 900 empresas no mundo todo estão boicotando o Facebook. E aí começou a doer na parte mais sensível do corpo de Mark Zuckerberg. Começou a doer no bolso dele. Para doer no bolso do Zuckerberg, mas apesar disso, é uma grande notícia que vai dificultar esses bandidos das redes sociais. Sobre o PSL aí, 150% das contas fechadas do PSL são de Joyce Hasselman, tá? O pessoal está pedindo para falar dela, mas depois a gente fala. Obrigada, viu, gente? Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Boa recuperação.